Fala, primos e primas, tudo bem com vocês? Olha só, você deve estar olhando aí pro reajuste de aluguel das coisas, você vê quanto você paga aí no imóvel, você vê as coisas ficando cada vez mais caras quando você vai no mercado, a inflação tá bombando, é horripilante. E você que tem um pouco mais de dinheiro, você deve estar tentando se preparar para se proteger desse negócio chamado inflação, né? E eu vou te dizer que a maioria das pessoas que estão tentando se proteger, na verdade, vão se arrepender porque estão fazendo tudo errado. Então no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre inflação e onde colocar seu dinheiro para você se proteger. Cara que vocês vão amar, vão se apaixonar por essa pessoa aqui, tá bom? Então eu vou apresentar daqui a pouquinho, vamos pro vídeo. Primos e primas, estamos com o Gui Cadonhoto. Pra mim é Gui Cadanhoto, mas seja bem-vindo, cara. Boa, valeu, obrigado aí pelo convite. Obrigado por estar aqui com a gente. O Gui é especialista em renda fixa e estrategista também na Speech, né? Isso aí. E então, poxa, imagina quanto que o cara entende de renda fixa, tem vários relatórios. Aliás, prometeu que vai dar um de graça hoje pra vocês, né? Boa, exato. Sobre o assunto que a gente tá falando. Sobre o assunto que a gente vai falar hoje, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Antes de começar, clica no botão aqui embaixo de curtir. Se você quer fazer o vídeo chegar pra mais gente, vai impactar muito mais pessoas, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. E, enfim, se inscreva também no canal para receber mais vídeos como esse. Então vamos lá, dois temas hoje, inflação e onde colocar seu dinheiro para se proteger da inflação. E dentro disso, tem uma pegadinha aqui, porque a maioria das pessoas estão fazendo errado. Primeiro, inflação. Gui, o que é inflação, cara? Muito rápido, assim, pra gente não perder muito tempo nisso. Fechou. Inflação é o aumento generalizado dos preços. Então, quando os preços sobem, sem você ver nenhuma riqueza a mais sendo construída aí. Perfeito, matou. Então você vai no banco, cara, você tem 100 mil reais, aí rendeu, no final do ano tem 110 mil reais. Você pensa, ganhei 10 mil? Não necessariamente. Se os preços subiram 20%, na verdade você perdeu dinheiro, né? Porque aí você precisaria de 120 mil para comprar o que 100 mil compravam antes. Ponto, isso é inflação. Segunda coisa, a inflação tá bombando. Ela tá bombando, Gui? Tá bombando, tá bombando. Tá em quanto hoje? Tá acima de 10%, o nível mais alto dos últimos 7 anos, né? A gente só teve uma inflação tão elevada lá em 2015. Lá em 2015. Então, duas perguntas. Por que a inflação tá tão alta hoje? E aí eu não sei se você se recorda, mas por que foi tão alta também em 2015? Certo, legal. Por que a inflação tá tão alta hoje? A gente tem dois, digamos assim, principais vilões. E o Banco Central tá soltando vários documentos sobre isso, né? Então fica fácil da gente falar sobre. Bom, quando a gente pega o principal vilão, aquele que impactou mais positivamente a nossa inflação, quem que foi? Combustível, né? Então, uma boa parte da inflação, acima da esperada nos últimos 12 meses, veio por conta da alta do preço dos combustíveis. Cara, sabe uma coisa assim aí, uma coisa mais particular até? Eu pensei, cara, o combustível tá tão caro, tá tão caro, que eu pensei, não vai ter ninguém na rua. E toda vez que eu vou na rua, eu vou de carro, tá lotado, o trânsito pra todo lado, cara. Sim. Deveria ser inverso, né? É que tem um ponto, né? O combustível, ele é um bem que tem uma elasticidade do seu preço muito baixa. O que é elasticidade? Quando o preço do combustível aumenta, poucas pessoas deixam de consumir. Elas vão estar dispostas a gastar mais, né? Então é um bem de uso essencial. Eu também não deixei de vir para o escritório porque estou vindo menos vezes porque o preço do combustível subiu. Você acredita que também não, e muitas das pessoas também não. É verdade. Então beleza, então cara, basicamente combustível pesa muito, né? Uma coisa que subiu bastante de preço. Tem notícia de lugar que chegou a mais de 10 reais. Aqui em São Paulo tá o quê? Uns 9 reais? Uns 7, 8 reais. É. Isso aqui acaba impactando também, por exemplo, o álcool e outras coisas que a gente põe? Impacta, né? Porque são bens substitutos, né? Então, quando o preço da gasolina sobe, você vê outros combustíveis também subindo, mesmo que eles não sejam derivados do petróleo. Gasolina e diesel são derivados, então eles vão subir. Outros que são substitutos também sobem. Perfeito. Então, cara, a gasolina subiu, né? Aí outros bens também subiram, bens substitutos. Então, existe uma pressão, né, para cima. E aí eu fico imaginando, quando eu era estagiário, lá atrás, na Hershey's, eu lembro que eu trabalhava em Guarulhos, morava em São Paulo, né? Então eu ganhava, sei lá, R$1.300. Eu gastava de gasolina, não sei, talvez R$400, R$500. Então você imagina que a minha conta era muito no detalhinho ali. Então se você tem uma gasolina que aumenta tanto, isso aqui pode fazer com que eu passe a nem fazer sentido mais de trabalhar, por exemplo, né? Então assim, na vida dos brasileiros isso aqui pesa pra caramba, tá? Só que, além do combustível, também tem outras coisas que pesaram na inflação, né? Sim. O que mais pesou fora combustível? Eu acho que outra surpresa muito negativa que a gente teve, né, devido a todas as projeções do início do ano, foi a energia elétrica. A gente passou por um período de chuva de 2021, que é ali no final do ano de 2020, início de 2021,
período de chuvas mais seco dos últimos 100 anos. Ou seja, a energia mais barata que a gente tem no Brasil para gerar é energia hidrelétrica, né, que são os reservatórios de água. Então a gente teve o período mais seco dos últimos 100 anos, baixo nível de reservatório. Aí qual que era a geração de energia elétrica? Era muito baixo. E aqui o que a gente teve que fazer? Ligar outras fontes de energia que vão o quê? Combustível fóssil, derivados do petróleo. Então, temos pressão, inflação muito alta, só que tem uma turma que tem grana. Pô, o que eu faço com a minha grana para me proteger da inflação? E aqui eu acho que a gente começa a ter uma série de opções, né? Acho que uma opção óbvia para você se proteger no longo prazo, né, da inflação, você comprar ações, porque se no final das contas a inflação é o aumento generalizado de preço, geralmente o aumento de preço, né, de produtos e serviços, e quem vende isso são as empresas, então as empresas acabam repassando já o aumento da inflação na ponta, então a gente acaba se protegendo da inflação. Então eu nem vou falar muito sobre isso, né, sobre comprar ações por longo prazo ou comprar fundos imobiliários, né, porque tudo isso te protege no longo prazo. Eu queria, na verdade, focar em uma coisa diferente, aproveitar o gancho que o Gui está aqui, porque quando a gente fala de renda fixa, você tem uma série de títulos diferentes. Você tem aqueles títulos que são os pós-fixados, que geralmente são aqueles que rendem um percentual do CDI. Então, esse título rende 100% do CDI. Geralmente o Tesouro Selic tem uma rentabilidade que é pós-fixada. Aí você tem um título pré-fixado, que tem uma taxa fixa. Então, esse título rende 13% ao ano. É um tesouro pré-fixado, por exemplo. E aí você tem um Tesouro IPCA, que é um título atrelado à inflação mais uma taxa. Então, você tem uma série de opções na renda fixa. E tem gente que quer se proteger da renda fixa comprando títulos atrelados à inflação. Então eu queria te perguntar o seguinte, Gui. Primeiro, o que as pessoas não deveriam fazer, mas elas fazem, achando que estão se protegendo da inflação, e depois, o que elas de fato deveriam fazer para proteger o patrimônio familiar delas. Certo, legal. Esse é um ponto importante, né? Porque você já ressaltou que existe uma diferença do dinheiro que você está falando para proteger para a inflação no longo prazo e um dinheiro que você sabe que você vai mexer ali no curto prazo. Então, esse efetivamente você quer proteger contra uma alta da inflação pontual, causada, por exemplo, pelo aumento do preço do petróleo, né? Que vai impactar o preço dos combustíveis. E o que você não deve fazer e que geralmente a maioria das pessoas fazem dentro da renda fixa. Poxa, tá vendo que a inflação vai subir, expectativa de inflação subindo, a pessoa vai lá e compra um tesouro IPCA+. Vai lá no Tesouro Direto e compra um tesouro IPCA+. E aí o que ela percebe? Poxa, ela vê lá no noticiário inflação subindo, IPCA batendo o recorde histórico dos últimos 7, 10 anos, o IPCA mais alto do mês para as últimas décadas. Ela falou, opa, deixa eu dar uma olhadinha no preço do meu título público aqui indexado à inflação. E ela vê queda do preço. Por quê? Porque todos os títulos públicos na plataforma do Tesouro Direto que são indexados à inflação, e aí pode ser uma surpresa, eles têm uma correlação negativa com a inflação acumulada. Ou seja, o que é a correlação negativa? Quando a inflação sobe, o preço desses ativos tendem a se desvalorizar. Então, deixa eu fazer um gancho aqui, uma pausa. O que é a correlação? Correlação, geralmente, é a relação entre dois ativos, né, que pode ser uma relação positiva ou uma relação, né, negativa, onde cada um vai para um lado. Então, por exemplo, quando você tem uma ação e a bolsa de valores, geralmente, né, muitas ações têm uma correlação positiva com a bolsa de valores. Se uma sobe, a outra sobe. Ações de Petro 3 contra Petro 4, elas têm uma correlação positiva. Agora, quando a gente pega a nossa bolsa de valores e a gente pega o dólar, no curto prazo, eles têm uma correlação negativa. Geralmente, quando a nossa bolsa sobe, o dólar cai e vice-versa. E o que o Gui tá falando é que, olha que louco, você quer se proteger da inflação, aí você compra um título atrelado à inflação, e se de fato a inflação for muito alta, provavelmente você vai perder dinheiro no curto prazo, o que parece não fazer sentido, mas tem uma lógica, né? Tenta explicar pra gente, Gui, o porquê que existe essa correlação e por que ela é diferente no curto prazo e no longo prazo. Legal. Então é o seguinte, por quê? Né? Se você falou que tem o título pós-fixado, tem o pré-fixado. E esse indexado à inflação, ele é o quê? Ele é quase que fosse um híbrido, né? Porque ele tem uma parte do rendimento dele que é pós-fixada, que é justamente a inflação. Você pode tentar prever a inflação, fazer vários modelos, mas você nunca vai conseguir cravar, ter certeza de fato qual que vai ser a inflação dos próximos meses. Então tem essa parte que é pós-fixada e tem uma parte que é pré-fixada. A variação de preço dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, de um título indexado à inflação vai depender dessas duas coisas, da inflação, e a segunda é da expectativa de juros para os próximos meses e anos. Legal. E aí acontece uma coisa. Quando você tem normalmente uma inflação mais elevada, o que acontece com a expectativa de juros? Ela sobe.
Opa, o Banco Central vai ter que subir mais os juros, para segurar essa inflação mais alta. E aí o que acontece com essa partezinha pré-fixada do seu título indexado à inflação? Aquela taxa, ela sobe. E aí tem um efeito negativo no seu preço. Quando essa taxinha pré-fixada do indexado à inflação sobe, o preço dele tende a se desvalorizar. Então é por isso que quando a gente vê uma elevação da inflação nos títulos de mais longo prazo, a gente vê uma desvalorização do seu preço. Então, cara, vamos fazer um exemplo prático aqui, né? Só para a gente entender esse racional que ele às vezes é um pouquinho complicado. Então, imagine o seguinte, um título de renda fixa, ele geralmente tem um valor final que já é estipulado, certo? Então, todo título de renda fixa vai ter um valor final que já é estipulado, tá? Então, vamos supor que esse valor final ele seja 1.000. Esse valor é 1.000 daqui a um ano. Você vai ver que o preço que esse título está sendo negociado hoje, ele é diretamente ligado à taxa de juros que existe daqui até lá. Então, por exemplo, né? Se a gente considerar essa fórmula, que seria basicamente o valor final sobre 1 mais taxa elevado a n, sendo que o n é 1, já que estamos falando de um único período, o que vai acontecer? Se a taxa de juros hoje for de, por exemplo, 10%, vai ser 1.000 sobre 1,1. Ou seja, esse título ele vai estar sendo negociado hoje a R$ 909,09, certo? Certo. E olha o que acontece. O Gui está falando que com a inflação mais alta, a taxa de juros tende a subir. Por quê? Porque se subir a taxa de juros, as pessoas vão se desincentivar em relação a consumo, vão comprar menos, vão querer deixar o dinheiro mais guardado. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos supor que a taxa de juros vá para 30% ao ano, que é utópico, mas só para o nosso exemplo aqui, tá? Se ela for para 30%, a gente vai fazer a fórmula de 1.000 sobre 1,3. Então, o título que hoje está R$ 909, ele deveria valer R$ 769,23. Então, perceba que se você tem um título, né, que vale 909 e de repente ele vale 769,23, isso daqui significa que você tomaria um prejuízo, nesse caso, de 15%. Perfeito. Né? Então veja que no final você vai ter o mesmo título, vai ser R$ 1.000, mas se você pagou um preço, ele vai oscilar se for antes da hora. Por isso a lógica do Gui, que no curto prazo, né, você tem que comprar títulos ligados à inflação de curto prazo. Se você comprar títulos de longo prazo, você está, na verdade, tendo o efeito oposto do que você busca. Né? Então a solução, só para a gente definir, qual que seria, Gui? A solução é buscar títulos indexados à inflação que vencem 2 anos ou menos. Porque esse sim tem uma correlação positiva com a inflação. Então, quando a inflação sobe, né, você vê que eles tendem a se valorizar. Agora, se ele for de um prazo maior do que 2 anos, aí a gente já entra nessa correlação negativa. Muito bom. Bom, Gui, deixa um relatório para a turma aí de graça. Beleza. Vou deixar falando justamente sobre isso, sobre como proteger da inflação com títulos de renda fixa. E como que faz para baixar? Bom, a gente vai deixar um link aqui, vocês vão clicar, vão lá para uma LP, uma página, né, da Speech, que vai estar explicado como que você baixa o relatório, dando uma introdução ali sobre o que é Speech, quem sou eu, meu histórico ali, vai ficar tudo mais claro. Bom, então agradeçam nos comentários aí o presente do Gui, tá bom? E espero vocês nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.